Alô, jovem da vestibulância. Que loucura! Olha ali. Bem-vindos a mais um encontro aqui. O encontro que não é um encontro que é uma coisa longe, né? Um do outro, não presencial. Mas nós vamos falar aqui um pouco mais neste vídeo 3 sobre a prova da URGS, né? Nesta série onde estamos desvendando a prova da URGS e fazendo certas previsões daquilo que ocorrerá na prova de 2022, especificamente, tá? Nos dois vídeos anteriores a gente falou sobre o edital, né? O jeito que a prova é concebida do ponto de vista conceitual. E a gente falou sobre a incidência histórica dos assuntos que este edital cobre, tá? Ou seja, ao longo da série histórica da URGS, quantas vezes caiu cada um desses assuntos nas questões, tá? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a constituição específica da prova, a blocagem dela, o jeito que a gente fala, porque a prova ela é sempre construída e cobrada na mesma ordem. Então é importante a gente ter familiaridade com esta ordem, até para ter tranquilidade na hora de resolver os nossos problemas, tá? A administração do tempo aqui na prova da URGS, ela não tem tanta importância quanto no Enem, tá? Porque a gente basicamente não vai abrir mão de nenhuma questão, a gente vai fazer todas elas. Então não é saudável, não é eficiente pular para depois voltar, sendo que tu vai ter que fazer todas. Afinal de contas, todas as questões da URGS valem a mesma coisa. Isso significa que tu não vai priorizar nada, tu vai fazer tudo que tu puder fazer. Tá certo? Então, basicamente, quando tu encontra uma questão, tu esgota as possibilidades de tentar fazê-la antes de desistir dela. Tá certo? Isso acaba sendo a longo prazo mais eficiente do que ficar pulando e voltando depois. Afinal de contas, a gente tem que tentar fazer tudo. Ok? Então, vamos voltar aqui para o quadro onde a gente estava falando da incidência. Lembra que eu fiz certas apostas sobre a quantidade de cada uma e o que nós vamos agora investigar aqui é a blocagem, tá certo? A prova normalmente ela é construída em 3 blocos, tá? Então, o bloco 1, que é o bloco introdutório. Você tem o bloco intermediário, eu vou chamar de blocão 2, porque na realidade o blocão 2 é a junção de vários blocos, certo? Só que não sempre na mesma ordem, vai depender das escolhas de diagramação da pessoa que fez a prova. E você tem o bloco de despedida aqui, o bloco final, que é onde a gente faz o encerramento da prova, perfeito? Eu aposto o que for contigo que o primeiro bloco vai ser sobre números. Deixa eu até centralizar melhor aqui. O primeiro bloco vai ser sobre números. Lembra que nessa nossa distribuição eu falei para ti que iam cair 3 questões sobre números, provavelmente uma delas envolvendo números racionais, comparação entre números racionais em forma de fração, etc e tal. Provavelmente uma questão de notação científica e uma questão de porcentagem, tá? Que na maioria das vezes tem apoio de um gráfico na hora de resolver. Beleza? No blocão 2 a gente vem com as álgebras, que são as questões que envolvem funções, né, e polinômios. Então, a gente vai ter 2 questões de álgebra na minha aposta. Normalmente, as questões de trigonometria vêm junto, porque a maioria das vezes é uma função trigonométrica, então faz sentido cobrar dentro do mesmo bloco da álgebra, né? As questões de progressão e as geometrias, ok? Então, lembra que as questões de progressão, nessa nova distribuição de 15, a minha aposta é que apareça uma só. E as geometrias, que é a parte mais importante da prova, com 5 questões. Tá certo? Então, nós já temos 3 lá em cima, mais 9 aqui, nós já temos 12 questões. O bloco de despedida vai acabar apresentando somente 2 áreas. A minha aposta é que primeiro apareça o sistema, uma questão de sistema, e depois combinatória, probabilidade e estatística, com 2 questões finalizando a prova. Então, o primeiro bloco é sempre número e os últimos blocos são sempre combinatória, probabilidade, estatística e sistemas, tá? O bloco intermediário, que é o bloco 2, na realidade é a junção daquelas várias partes, pode vir em várias ordens diferentes, mas nota que tu já esquenta falando de números, vai para o game mesmo, falando de álgebra, funções, progressões e geometria, e depois tira o pé quando tu está resolvendo sistemas e fazendo combinatória, tá? Então, toda a estrutura de todos os anos apresentou esta ordem.
Esta ordem é a coisa mais clássica que já apareceu em todas, tá certo? Eu não vejo motivos para que este ano seja diferente. As pessoas que estão fazendo as provas são as mesmas pessoas, o estilo de pergunta vai ser igual, a única coisa que vai mudar é que agora nós vamos ter que apertar de novo para 15 questões, da mesma forma que antes era 30 e reduziu para 25. Algumas escolhas vão ter que ser feitas, certo? A tendência é que a gente aglomere mais assuntos nas questões que têm menos incidência, e geometria, que é uma coisa que cai muito, possa ser cobrado um pouco mais separado das demais, tá? Feitoria, este foi o terceiro vídeo da série, espero que isso esteja te ajudando de alguma forma, e qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo pelos canais aí, pelas redes, tá? Compartilhe esse vídeo com os teus amigos que vão fazer a prova, ou aqueles que estão em dúvida se vão fazer ou não, até para eles decidirem, tá certo? Muito obrigado pela tua atenção, espero ter te ajudado, tá? Um abraço e até o próximo.